Bem, boa tarde a todas e a todos. É com prazer que damos início a este evento em comemoração aos 30 anos da Constituição Cidadã, da Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa Constituição Federal, evento organizado pela TV Alerj, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e também com o Museu da República. Agradecemos especialmente a presença de estudantes da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, do Colégio Estadual Duque Costa. Uma salva de palmas para os nossos estudantes presentes no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E eu convido para compor a mesa dirigente aqui dos trabalhos, anunciando que em breve o deputado Paulo Ramos assumirá aqui a presidência. Eu faço aqui uma substituição inicial, mas eu convido para que esteja conosco o senhor Marco Macri Rodrigues, diretor interino do Museu da República. É um prazer ter o senhor aqui. Também está conosco, e eu convido com muita alegria para compor esta mesa, a sempre deputada estadual Inês Pandeló. Convido ainda para compor a nossa mesa o diretor da TV Alerj, entidade e instância aqui da Assembleia que organiza o evento, Jackson Emerick. E também convido, completando essa primeira composição, Yara Cruz, jornalista e organizadora desse evento, portanto, tem um mérito importante nesta atividade. Está presente o deputado Paulo Ramos. Eu peço que suba também aqui para assumir a condução dos trabalhos, e também peço a todos que já fiquemos de pé para cantarmos juntos um hino nacional.
Bem, antes de passar a presidência dos trabalhos ao meu querido amigo deputado Paulo Ramos, que, aliás, é muito adequado e justo que ele presida esta sessão, já que ele mesmo foi deputado constituinte, é um dos signatários da Constituição cujos 30 anos celebramos neste evento. Mas eu queria rapidamente fazer aqui algumas considerações. Em primeiro lugar, dizer que não falo apenas por mim, mas falo também pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, principalmente porque este evento tem um público muito específico, são vocês, estudantes da nossa rede estadual. Aliás, já fui comunicado pelo cerimonial que o secretário de Estado de Educação, Wagner Wictor, está a caminho e incorporado também, naturalmente, à nossa mesa aqui, dirigente dos trabalhos. Mas eu quero ressaltar com brevidade, em primeiro lugar, o fato de que estejamos num evento para celebrar e refletir sobre os 30 anos da nossa principal lei, a lei das leis, a Carta Magna, que é a Constituição brasileira, que foi promulgada pelo Congresso Nacional Constituinte no dia 5 de outubro de 1988. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que ela é um marco histórico e político fundamental do processo de redemocratização do Brasil, que o Brasil, antes da Constituição de 88, amargou, sofreu 21 anos sob um regime autoritário, ditatorial, e era preciso, virando a página desses 21 anos, de 64 a 85, era preciso que o Brasil tivesse um novo marco, uma nova referência constitucional para representar um novo momento histórico e político, um novo regime democrático que passamos a ter, sobretudo a partir de 88. Em segundo lugar, eu quero destacar, deputado Paulo Ramos, a importância de fazermos este evento dialogando diretamente com estudantes. E aí cumprimento a TV Alerj, cumprimento o Museu da República, cumprimento a Secretaria de Estado de Educação por esta excelente iniciativa que desde logo, desde os primórdios da nossa escolarização, desde o início da nossa escolarização, ao longo da educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, é muito importante que os estudantes discutam, conheçam e assimilem os preceitos, os valores constitucionais que organizam, ou que deveriam pelo menos organizar, o funcionamento da República, das pessoas, dos cidadãos, das instituições, dos poderes organizados da República, como este aqui, que é um dos poderes, que é o Poder Legislativo. Então é muito importante que isto seja apresentado, não necessariamente como uma matéria, uma disciplina, mas como um tema muito presente na vida escolar dos estudantes, e ele permite uma abordagem variada. A Constituição pode ser abordada pela história, pela geografia, pela língua portuguesa, pela literatura, enfim, de qualquer maneira, destacar a importância de fazermos esse evento em diálogo com os estudantes. E mais uma vez saúdo, agradeço, comemoro mesmo a presença de vocês, estudantes do Colégio Estadual Duque Costa. Em terceiro lugar, ressaltar a importância de fazermos este ato neste plenário, neste lugar em que nós estamos, em que talvez vocês estejam pela primeira vez. Aqui é o plenário Barbosa Lima Sobrinho, aliás, um dos grandes nomes da redemocratização no Brasil, jornalista respeitado por sua trajetória, por sua luta, por suas posições. Além disso, é o plenário de uma casa, que é a Assembleia Legislativa do Estado, que é uma casa de representação popular. Este lugar não é um lugar apenas de deputados e deputadas. Este lugar deve ser um lugar de todas as pessoas, de todos os cidadãos que vivem, trabalham, moram, criam filhos no estado do Rio de Janeiro. E este lugar também já foi um lugar em que se votou uma Constituição. Nós já tivemos outras Constituições, anteriormente à de 88,
que foram discutidas e votadas neste plenário, onde nós estamos, não tem toda essa simbologia política e histórica. E, por último, falar do quão importante é discutirmos a Constituição, não apenas quando celebramos os seus 30 anos, mas a qualquer momento, numa etapa da vida brasileira, num contexto da vida brasileira que, do meu ponto de vista, né, aí não falo pela Comissão de Educação, sou eu, deputado Valdec Carneiro, no momento em que a própria Constituição sofre tantos ataques. O Brasil não vive um momento de normalidade democrática a rigor. A nossa Constituição, inclusive por instâncias da República, que deveriam ter como principal missão o papel de preservá-la, zelar por ela, às vezes, algumas dessas instâncias agridem a própria Constituição. Então, nesse momento em que a própria Constituição sofre ataques, é ainda mais importante colocá-la em evidência por sua centralidade, por sua importância histórica, política, cultural, enfim, até econômica, de maneira que eu quero aqui ressaltar essa brilhante, eu diria, iniciativa da TV Alerj, do Museu da República, da Secretaria de Estado de Educação, e me colocar à disposição. Estava conversando com a Yara, quem sabe num desdobramento desta atividade, com estudantes, vocês ou outros estudantes, dialogar especificamente sobre o que diz a nossa Constituição em matéria de educação. Isso não vai ficar para hoje, vai ficar para um outro momento, mas de qualquer maneira eu quero agradecer a presença de todos em nome da Assembleia Legislativa, em especial da Comissão de Educação, cumprimentar os organizadores do evento mais uma vez, a Yara em particular. Estávamos recentemente no lançamento de um livro, quando a Yara me falou dessa atividade, e desejar sucesso na continuidade desta sessão e passar a presidência a quem de direito, meu querido amigo, deputado constituinte, que vai voltar ao Congresso Nacional a partir do ano que vem, meu amigo Paulo Ramos. Vem cá, Paulo Ramos. Obrigado, gente. Convidar para ocupar a mesa o secretário da Educação, secretário de Educação Wagner Victor, engenheiro da Petrobras. Fez lobby na Constituinte. Nós vamos primeiro agradecer ao deputado Valdec Carneiro pela abertura desta solenidade, e eu aqui darei continuidade, passando a palavra. Não, prefiro falar para o final agora. Primeiro, já o secretário de Educação já chegou falando. Então, nosso secretário de Estado de Educação, Wagner Victor. Bem, boa tarde a todos, senhor presidente, deputado Paulo Ramos, deputado constituinte, da Constituição de 88, Yara, Inês Pandeló, amigos aqui presentes. Eu acho que a discussão dos 30 anos da Constituição Federal é algo muito importante na conjuntura política que nós estamos vivendo atualmente. A Constituição Cidadã foi construída no momento da saída de um período de exceção no país, numa transição onde os agentes políticos tiveram uma participação efetiva, e eu particularmente, na ocasião mais jovem do que sou hoje, tive a oportunidade de participar efetivamente da discussão da Constituição de 88. Me lembro que frequentava o gabinete do então deputado federal pelo PDT Paulo Ramos, que agora retorna a Brasília pelo mesmo partido, pelo deputado federal Luiz Alfredo Salomão, pelo deputado federal, meu amigo saudoso Mário Lima, pelo tal deputado federal Edmilson Valentim, um conjunto de parlamentares aqui do Rio de Janeiro, especialmente participando da discussão do artigo 177 da Constituição Federal, que tratava da questão do monopólio estatal do petróleo. Conhecer a Constituição, conhecer a sua história, é muito importante para sedimentar e consolidar a democracia e, fundamentalmente,
para que a gente continue tendo um país mais justo e mais equilibrado. Quando eu fui procurado pela Yara Cruz há um tempo atrás para desenvolvermos uma parceria com a TV Alerj e com o Museu da República, imediatamente nós acatamos essa parceria, produzimos com a bela coordenação da TV Alerj um conjunto de vídeos de excelente qualidade, até porque eu tive a oportunidade de assistir todos junto com meu filho, que tem 17 anos, explicando todo o processo da Constituição, não só a última Constituição de 88, mas o conjunto de constituições que o nosso país tem desde antes da República. Então, portanto, está aqui com nossos alunos, muitos não puderam chegar, Paulo, por conta do problema que aconteceu das chuvas aqui no Rio de Janeiro, mas eu advogo a todos que estejam assistindo ou que estejam assistindo a TV Alerj, que busquem o acesso para conhecer os vídeos produzidos com muita qualidade pela TV Alerj, por historiadores que a TV Alerj alocou nesse trabalho, pois vai contribuir muito, inclusive, para a sua formação. Eu não tenho a mínima dúvida que a Constituição de 88 para cá, ela foi muito modificada, devidamente, foi muito emendada, uma coisa que normalmente não acontece em outros países, e muitos assuntos presentes na Constituição de 88 até então não foram sequer regulamentados, implementados. Essa casa que vocês estão aqui presentes é uma casa que tem história, que tem alma. Aqui foram discutidas outros processos de constituinte, a criação de outras constituições aconteceram nessa casa. Eu acho que não poderia ter um melhor lugar para discutir, falar sobre futuras constituições e antigas constituições do que aqui na casa de Palácio Tiradentes. Quero mais uma vez agradecer, peço desculpa passar correndo aqui, nós estamos numa correria totalmente especial, estamos com um período de matrícula, estamos em governo de transição, hoje é um dia difícil de chuva, mas eu quero do coração, Yara, agradecer a tua dedicação, o teu trabalho. Só foi possível produzir esse material, que é um material que não fica somente para os 30 anos, fica como elemento de apoio pedagógico para futuras gerações, só poderia ser feito com a sua dedicação. Eu acho que eu te conheci justamente nesse trabalho da Constituição de 88, junto à Associação dos Engenheiros da Petrobras, que eu fiz parte da sua direção. Mais uma vez, parabenizo essa casa, parabenizo o Paulo Ramos, esse que vocês estão vendo aqui, foi um parlamentar, um constituinte extremamente ativo, um pitbull concreto. Mais à frente, quando tentaram modificar a Constituição, Paulo Ramos, na ocasião, teve ações muito incisivas, muito contundentes, e é uma pessoa que está hoje como deputado estadual, presidindo essa sessão, e agora, simbolicamente, voltando a Brasília. Eu acredito que seja uma emoção toda especial para o Paulo. Mais uma vez, obrigado, parabéns, não deixem de ver os vídeos, divulgar e passar, os que são professores, os que são estudiosos, passar à frente por todo o material histórico e bem consolidado que está ali presente. Muito obrigado. Muito obrigado, agradecer muito ao secretário de Estado de Educação, Dr. Wagner Victor, dizer com saudades daquele tempo, né? A luta em defesa do Estado Democrático de Direito, da soberania nacional, uma luta muito grande. Obrigado pela presença. Nós vamos agora passar a palavra à deputada Inês Pandeló. Inês, sempre deputada, tive a alegria de com ela conviver aqui na Assembleia Legislativa, e fica aqui também o meu reconhecimento por sua atuação, pelo papel que você representou aqui na casa e que continua representando como grande lutadora social que é. Muito obrigado. Obrigada, deputado Paulo Ramos. Quero cumprimentar a todos aqui da mesa, também aqui do meu lado a Yara, né? E a todos e todas vocês, estudantes que aqui vieram, telespectadores da TV Alerj.
Foi uma surpresa essa minha vinda aqui hoje e estar participando dessa sessão solene. Uma sessão solene importante, porque lembra a nossa história, 30 anos de uma Constituição que foi proclamada cidadã. E foi proclamada cidadã porque ela incluiu muitos direitos que antes os brasileiros e as brasileiras não tinham, mas que lutavam por eles. E como dizem, a luta faz a lei, e essa luta deu lugar a esses artigos importantes na Constituição. Vocês, adolescentes, jovens que estão aqui, muitas vezes têm direitos e não sabem como que esses direitos aconteceram. Parece que sempre foi assim, mas foi fruto de muita luta. Na Constituição, para ter essa Constituição, houve uma participação muito intensa da população. E eu participei dessa época colhendo assinaturas. E o slogan era: Constituinte sem povo não cria nada de novo. E a gente conquistou então esses direitos. Trago aqui também, deputado Paulo Ramos, o abraço do senador Lindbergh, que lá no Senado, junto com outros senadores e outros deputados na Câmara Federal, tem resistido muito para que não tirem esses direitos que foram conquistados com tanta luta na Constituição. E nós, cidadãos e cidadãs brasileiros, temos que estar também junto nessa luta. Não é possível que depois de 30 anos de Constituição, a gente retroceda tanto, tenha tanto retrocesso, e que a gente perca os direitos. Falando em educação também, Paulo Ramos, é bom lembrar aqui do que estão querendo fazer com as escolas, colocando mordaça e fazendo perseguição aos professores e professoras. E a gente tem que repudiar isso. Temos que defender a liberdade de cátedra, ou seja, o professor, a professora tem a sua liberdade no exercício da profissão. Não pode alguém, nem mesmo se for deputado, entrar dentro de uma sala e impedir uma professora de ensinar, ou impedir uma diretora de dirigir aquela escola. E isso tem acontecido nos nossos dias. Então, eu quero parabenizar muito tanto a Yara quanto o deputado Paulo Ramos, dizer a ele que eu estou torcendo e sei que ele terá um ótimo mandato de deputado federal, porque eu já o conheço e sei que ele é de luta, e parabenizar todos vocês que aqui vieram, e vamos juntos defender nossos direitos e defender a nossa Constituição cidadã. Muito obrigado. Passar a palavra agora, professor Marco Macri Rodrigues, diretor interino do Museu da República, nessa fase em que os museus estão pegando fogo. Então, difícil, mas é uma situação com a qual estamos convivendo e não suportando. Com a palavra, professor Marco Macri. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer, cumprimentar a mesa, o deputado Paulo Ramos, o deputado Inês, a Yara, ao Jackson, que é diretor da TV Alerj,
São tempos difíceis, mas nós estamos vivos, deputado, e nós vamos continuar lutando para que os museus sejam de todos, abertos e públicos. Gostaria de cumprimentar a parceria que o Museu da República teve com a TV Alerj, com a Secretaria de Estado de Educação, com esse bonito projeto. Transmito os cumprimentos do diretor do Museu da República, o professor Mário Chagas, e falo da satisfação da instituição de poder participar desse projeto com escolas estaduais, tratando do tema dos 30 anos da Constituição. Nós do Museu da República, nós temos muito carinho por esse tema. Nós, como você pode ver, nós temos várias publicações de exposições que nós realizamos há 10 anos atrás, na ocasião dos 20 anos da Constituição de 1988, que estão sendo distribuídas. Nós temos muitas atividades que foram desenvolvidas esse ano com escolas, que é algo que muito nos alegra, essa parceria entre a instituição do Museu da República e escolas. Esse ano, por exemplo, para comemorar os 30 anos da Constituinte, nós temos uma exposição realizada por alunos do Colégio Pedro II. Nós temos uma exposição realizada por alunos e professores do Colégio Estadual Amaro Cavalcante, lá no Largo do Machado, Museu Escola, Construindo Sentidos. E nós temos esse projeto bonito com as escolas estaduais agora, o Colégio Duque Costa, que está aqui prestigiando o evento. Então, para recordar desse tema caro para o Museu da República, é muito importante lembrar da parceria que nós temos buscado estabelecer com instituições de ensino para tratar dos direitos que foram adquiridos e são defendidos pela atual Constituição. No Museu da República nós temos um acervo muito importante, que é o acervo de um trabalho realizado na década de 80, na época da Constituinte, o Centro Pro Memória da Constituinte, que foi criado justamente para poder recolher as sugestões dos cidadãos daquela época para a elaboração do texto, e muitos deles estão hoje na Constituição de 1988. Então, é com muita alegria e gratidão que o Museu da República agradece a oportunidade de ter participado desse projeto, agradecer o esforço da Yara, que junto com a nossa Ana Paula Zaquiel, que é a nossa historiadora responsável do setor educativo, também ajudou a tocar esse projeto, e nós agradecemos à Assembleia Legislativa por ter dado apoio a esse projeto, e muito obrigado a todos. Espero que sejam momentos agradáveis para todos. Obrigado. Passar a palavra agora para o diretor da TV Alerj, Jackson Emerick. Muito obrigado, Jackson. TV Alerj que patrocina também esse nosso encontro. Gostaria de saudar o presidente, deputado Paulo Ramos, gostaria de saudar a todos os presentes aqui da mesa e saudar aos alunos da Escola Estadual Duque Costa. É uma alegria muito grande, deputado Paulo Ramos, para a TV Alerj estar aqui hoje, fazendo esse evento, realizando esse evento em comemoração aos 30 anos da Constituição. Talvez os nossos alunos que estão acompanhando aqui da rede estadual não tenham a dimensão da importância dessa casa para a Constituição. Foi aqui que o Congresso Nacional funcionou, do qual o deputado Paulo Ramos, que preside essa sessão, foi o deputado que é um deputado constituinte, que ajudou a fazer a Constituição brasileira que vigora no país até hoje. É uma alegria muito grande essa parceria com o Museu da República, com a Secretaria Estadual de Educação, para a TV Alerj estar nessa parceria. Paulo Ramos, no dia que a dona Yara, nossa jornalista, a Yara, nossa parceira da TV Alerj, apresentou a proposta de preparar um evento em comemoração aos 30 anos, junto com o programa que foi elaborado pela TV Alerj, eu tive a oportunidade de participar, Marco, de uma reunião no Museu da República. E ali, eu estou até com um livro aqui, que eu ganhei lá do museu, tem as cartas que o cidadão brasileiro enviou, solicitando. E eu fiquei assim, bastante impressionado com as cartas. É uma história viva do que a gente está vivendo hoje, acompanhar uma carta que foi escrita em 88 e a gente avaliar o efeito
de 88 para cá. É muito interessante. Então fica aqui meu agradecimento em nome da TV Alerj, de toda a equipe da TV Alerj, ao Departamento de Cultura, Diretoria de Cultura, que deu todo o apoio para a gente, ao cerimonial. Fica aqui o agradecimento aos deputados, Valdec, que teve que se retirar do evento, e a todos vocês que estiveram presentes aqui. Muito feliz por esse evento estar acontecendo aqui na Assembleia Legislativa, nesse plenário que é emblemático. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos. Obrigado. Agora passar a palavra, vou usar a expressão, a idealizadora desse encontro, que é a nossa Yara Cruz, que tem demonstrado sempre muito apreço pela história e insere a nossa TV Alerj nesse contexto dos 30 anos da Constituição de 5 de outubro de 88. Obrigado, Yara. Com a palavra a você. Bom, boa tarde a todos. É um prazer ter todos vocês aqui. É uma pena que a chuva impediu a chegada de muitos outros que estavam a caminho. Mas antes de mais nada, eu queria pedir permissão à mesa para agradecer a algumas pessoas que foram fundamentais para que esse trabalho acontecesse. Quando eu propus fazer a história da Constituição, a gente pensou, todo mundo vai fazer, então nós vamos fazer a história das constituições brasileiras. E a professora Márcia Oliveira, ela me propôs voltar a 1820 para poder começar lá atrás, desde a famosa Constituição da Mandioca, que aí vocês vão saber depois qual é. Nós vamos passar um vídeo que é um resumo dos 6 programas que nós fizemos até agora. Mas antes de passar esse vídeo, eu preciso agradecer a equipe da TV Alerj, que sem essa equipe não teria sido possível trabalhar. Potira Carvalho na chefia de reportagem, conseguindo a equipe sempre que necessário. A Flávia Espíndola, que apresentou, a Natália Oliveira, aos nossos cinegrafistas, aos nossos motoristas e principalmente ao Fabiano Silva, nosso editor, que fez um belíssimo trabalho de edição. O Fernando, que trabalhou, o pessoal da cultura, mas para mim, diretamente comigo, o Fernando, que foi fundamental na parte gráfica, ao Museu da República, que trabalhou junto com a gente, a Ana Paula Zaquiel, que é educadora do museu, que foi a pessoa que ficou responsável de desenvolver todo o projeto comigo e que trabalhou muito para que os encontros lá do museu acontecessem, e ao Rogério Soares de Moura, da Secretaria de Educação, que também era o nosso contato e era o nosso homem de batalha. E ao Severino Honorato, que fez o nosso cordel, que depois ele vai apresentar para a gente. Mas primeiro vamos assistir, então, o nosso 30 anos da Constituição Cidadã. A Constituição é a lei máxima de um país. É formada por um conjunto de leis, normas e regras que limita poderes e define direitos e deveres dos cidadãos. A Constituição é outorgada quando é imposta pelo governo, sem qualquer participação do povo. Já a Constituição promulgada é própria do regime democrático. É formulada por uma Assembleia Constituinte, ou seja, deputados e senadores eleitos pelo povo transformam em leis aquilo que a sociedade deseja. A primeira Constituição brasileira foi outorgada em 1824, 18 meses após o Grito do Ipiranga. A última foi promulgada em outubro de 1988. Mas para contar essa história, vamos voltar um pouquinho no tempo, até 1822.
Esse ano de 22 é um ano em que se projeta ainda mais o que a gente poderia chamar de uma liderança de Dom Pedro, príncipe regente, e em torno de Dom Pedro, grupos políticos, principalmente do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que vão articular o processo de autonomização e de declaração de independência. Em 1823, meses após a independência, Dom Pedro I estabeleceu uma Assembleia Constituinte, mas ele não gostou do resultado. Essa, que seria a primeira Constituição do Brasil independente, ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Essa Assembleia Constituinte é convocada, trabalha ao longo de 1823, sai um projeto de Constituição, que era um projeto que, em linhas gerais, estabelecia prerrogativas maiores para o poder legislativo, frente ao poder executivo e frente à figura do próprio imperador. Dom Pedro resolve fechar a Assembleia Constituinte e cria um conselho responsável por elaborar a nova Constituição, que é outorgada em março de 1824. A nossa primeira Constituição, ela é inspirada em ideais liberais que vêm da Europa, como é o caso da Constituição francesa, a Constituição norte-americana, e ela traz então ideais liberais que visam a limitação do poder do Estado. Mas na realidade brasileira, ela já nasce de uma forma outorgada. Os direitos individuais de primeira geração, que estavam também previstos em constituições norte-americana e europeia, estavam previstos na Constituição brasileira, mas não tinha um espaço privilegiado para os direitos individuais. Apenas 1% da população tinha direito ao voto. A pressão internacional e movimentos internos obrigam o Brasil a iniciar o processo de libertação dos escravos. Ao mesmo tempo, grupos trabalham pela proclamação da República, que se dá em 15 de novembro de 1889. Nesse mesmo dia, um ano depois, é instalada a Assembleia Nacional Constituinte por Prudente de Moraes. Século XX, o início de uma nova era. Uma era em que, entre outros fatores, se destaca pelo movimento das mulheres, que começavam a exigir direitos. Aqui entrava em vigor a primeira Constituição Republicana, que foi promulgada em 1891. Tinha início o regime presidencialista e o federalismo, que é o sistema político em que estados ou províncias, como era o caso do Brasil, se unem para formar uma organização, mas cada um mantendo a sua autonomia. Mas para falar sobre esse novo momento da história do país, é importante lembrar que durante séculos a economia do Brasil dependeu do trabalho escravo. O que vem depois do 13 de maio é de fato uma mudança para o país, muda o referencial jurídico, os trabalhadores agora são juridicamente livres, né, gerando aí uma nova relação entre essa mão de obra, sobretudo aquela de origem escrava, e seus patrões, sobretudo fazendeiros, né? É importante ter em mente que a economia brasileira durante a Primeira República, ela mantém um perfil herdado do Império de ser uma economia agrária exportadora. 70% de tudo que a República exportava era café. Então não tem também uma alteração significativa em relação ao Império. Esse patamar vai prevalecer até por volta da década de 30, até o iníciozinho mesmo dos anos 30. A Constituição de 1891 consagrou a eleição direta, mas as mulheres só iam votar no Brasil muitos anos depois. Também não tinham direito ao voto analfabetos, soldados, integrantes de ordens religiosas e menores de 21 anos. O Estado se torna laico e são abolidos os títulos de nobreza. Mas apesar dos discursos republicanos, o povo ainda não tem participação ativa na vida política do país. Ela é fundamentalmente inspirada na Constituição norte-americana de 1887. A Constituição, ela traz um rol de direitos fundamentais, de direitos individuais. Ela repete a Constituição de 1824, com alguns pequenos avanços no que se refere à relação aí de direitos individuais. No que se refere à garantia, ela já existia a figura do habeas corpus a nível do Código Criminal e do Código Processual Criminal, e agora é colocado o habeas corpus como garantia dos direitos a nível constitucional. Mas ainda há uma limitação a nível de participação, porque há a figura do voto a descoberto
Não havia, portanto, o direito ao segredo do voto. O voto era controlado pelas elites oligárquicas. Ela lança as bases institucionais da República no Brasil. Depois da Constituição de 91, todas as outras constituições vão copiar elementos dessa primeira carta. O primeiro deles, sem dúvida, é a República, a res pública, a coisa pública, no lugar da monarquia, mono, arquia, poder, o poder de um só. Essa ideia está presente até os dias de hoje, né? E não se cogita, na atual Constituição de 1988, qualquer possibilidade de abolição da República no Brasil. Na América e Europa, o clima era de tensão provocado pela crise econômica de 1929. Os olhos do mundo se voltavam para a Alemanha, onde nascia um pequeno e perigoso partido de extrema-direita, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou também conhecido como o Partido Nazista. No Brasil, o gaúcho Getúlio Vargas chega ao poder, mesmo tendo perdido as eleições para o paulista Júlio Prestes. Eu diria que a década de 1920, pós-Primeira Guerra Mundial, é uma década de intensos debates políticos, de proposta de reformas políticas e reformas sociais. Isso vai ter um ponto de finalização e, ao mesmo tempo, um novo começo no movimento de 1930, que vai levar Getúlio Vargas à presidência da República, e Getúlio, em conjunto com os grupos que o apoiaram, assume comprometido em fazer reformas. E entre essas reformas, a perspectiva de uma nova Constituição que ao fim vai acontecer em 1934. É importante também a gente ter em mente que o Judiciário sofreu também aí modulações e nesse ponto a gente poderia dizer que a Carta de 1934, no equilíbrio entre os três poderes, ela é talvez uma carta mais equânime nesse equilíbrio, comparativamente. Passados 2 anos que o Vargas já tinha assumido, ele começa a tentar preparar juridicamente todas as realizações que ele queria fazer na presidência da República. Então, em 1932, já é lançado o Código Eleitoral. Qual é a importância desse Código Eleitoral? Ele vai lançar algumas bases que depois vão ser consolidadas pela Constituição de 1934. Por exemplo, o voto feminino, a justiça eleitoral, né, o voto secreto. Por quê? Tanto o voto secreto como o voto feminino amplia a quantidade de eleitorado e o voto secreto acaba com aquela coisa do voto aberto, então isso mina o coronelismo, que era forte principalmente em São Paulo também. Então, o Código Eleitoral é uma primeira tentativa do Vargas de lançar as bases do que ele acreditava que seria um novo país. A Constituição traz, então, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos relativos à educação e outros direitos sociais da maior importância para o bem-estar do povo brasileiro. Então, é uma carta que é muito interessante, porém ela acabou tendo, digamos assim, uma vida curta, porque em 1937, com o golpe do Estado Novo, a outorga de uma Constituição que vai alterar aspectos muito significativos dessa Carta de 1934. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas implanta a ditadura do Estado Novo e é outorgada uma nova Constituição, fruto do golpe de Estado. A Carta de 1937 é uma carta que vai fortalecer de uma maneira muito centralizadora e autoritária o Poder Executivo, em detrimento do Legislativo, além das medidas de exceção tomadas, com o fechamento mesmo dos poderes legislativos a partir de 1937. Então, ela é uma carta que vem junto com medidas de exceção e que garante, por exemplo, que o presidente, o próprio Getúlio Vargas, legislasse na forma de decretos-leis e promovesse ações que nitidamente caracterizaram um governo de caráter ditatorial. Por meio do decreto-lei, o presidente podia, com uma única canetada, fazer uma lei sem passar pelo Poder Legislativo. O Congresso Nacional não funcionava. Os partidos políticos foram extintos. Os estados perderam a sua autonomia. E, portanto, nós deixamos de ter
um Estado democrático. Diante disso, os direitos fundamentais também eram violados sem qualquer controle de parte do Estado. Foi dessa forma que o Código Penal de 39, ainda em vigor, se tornou lei. A própria CLT foi fruto de uma canetada do presidente Vargas, graças a esses instrumentos propiciados pela Constituição. E também a preocupação com o perigo vermelho, com a ameaça comunista, né, deu a tônica daquela Constituição que colocava nas mãos do presidente uma série de medidas como o estado de defesa, o estado de emergência, que na prática fortaleciam a sua autoridade. A Constituição de 1937 também não teria vida longa. O fato do Brasil entrar na guerra contra o nazifascismo coloca o Estado Novo em crise. Em outubro de 1945, Getúlio Vargas é deposto. E em janeiro de 1946, assume o novo presidente eleito, o general Eurico Gaspar Dutra, que convoca uma nova Assembleia Constituinte. 45, a queda de Vargas, a convocação dessa Assembleia Constituinte que vai viabilizar a promulgação da Carta de 46, a Carta Nacional, a Constituição Federal, e depois as eleições para as Assembleias Estaduais e aí constituições estaduais que vão aparecer entre 46, 47, 48. E aí é o momento do grande debate democrático, já também na derrocada dos regimes nazifascistas com o fim da Segunda Guerra Mundial. A Constituição de 1946 marca a volta da democracia, libera o direito à livre opinião, mas mantém a censura a eventos públicos e restringe a organização de partidos políticos e sindicatos. Certos direitos vão figurar nessa carta, como a legislação trabalhista. Há uma preocupação com as características autoritárias do Estado Novo e, por isso, as eleições são previstas com o voto feminino e obrigatório. Homens e mulheres maiores de 18 anos passam a poder votar. Não há nenhum tipo de exigência de renda. Contudo, ainda se mantém o critério, vindo lá do século XIX, da alfabetização. O direito de greve é previsto pela Constituição. E isso vai estar associado a essa noção de uma democracia efetivamente mais representativa. Além do pluripartidarismo. Então, esse é um momento de um debate político muito rico, muito intenso e com uma possibilidade, né, de debate político na imprensa que também, comparado aos períodos anteriores, dá toda uma dinâmica que vai nessa direção de uma participação democrática mais ampla. A Constituição de 1946 sobreviveu aos governos de Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros. Com o golpe que derrubou João Goulart em 1964, a Carta Magna volta a sofrer mudanças. Era o início dos anos de chumbo, que levariam a uma nova Constituição. É importante frisar, né, que as Forças Armadas não eram um bloco monolítico. Tinham militares com diferentes orientações políticas. Precisa olhar a atuação dos setores civis, que foram bater nas portas dos quartéis, que procuraram trazer os militares para dentro do jogo político. Procurou demonstrar que havia no governo Goulart um risco à democracia no Brasil. E foi essa mesma ação que acabou manchando e rasgando a Constituição de 1946. O país passa a ser governado por atos institucionais. Direitos políticos são suspensos, políticos de oposição caçados e sindicatos, partidos políticos e associações fechados ou sofrem intervenção. Todo regime político precisa de dois elementos fundamentais: legalidade para os seus atos e legitimidade para as suas ações. Para alcançar a legalidade, o governo usou o AI. Para tentar ter um mínimo de legitimidade, o governo mantém o Congresso funcionando, apesar das cassações. Mantém partidos políticos, apesar do bipartidarismo. E é nesse clima que, em 66, o governo Castelo Branco cria uma comissão para a redação de uma nova Constituição. Se em 67 a gente pode dizer que o Congresso foi reaberto para poder promulgar a Constituição, então alguns juristas consideram como uma Constituição semi-outorgada, a de 67, né, ou semi-promulgada, oficialmente o Estado brasileiro não reconhece a Carta de 69 como uma Constituição. Oficialmente reconhece como uma emenda constitucional que incorporou os dispositivos autoritários
à Constituição brasileira. Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu os chamados anos de chumbo. Foram 21 anos de forte repressão, com censura às artes, tortura, vigilância, prisões e muita gente desaparecida. Em 1979, o general João Batista de Figueiredo assume a presidência com o compromisso de iniciar um processo de abertura, mesmo que lenta e gradual. As pressões pela retomada da democracia eram tanto internas quanto externas. As manifestações movimentavam as ruas e praças do Brasil inteiro. O compromisso de conceder ao país uma abertura política já era discutido desde o governo de Ernesto Geisel. Tem demandas dos movimentos sociais significativas, tem as pressões internacionais, quer dizer, né, não é só norte-americana, mas eu acho que as denúncias de torturas e perseguições, elas afetaram, né, os organismos ligados a uma política internacional de defesa dos direitos humanos. Agora tem também uma situação de crise econômica, que já começa no final do governo Geisel e que vai num volume um tanto galopante durante o governo Figueiredo, a ponto de você ter insatisfações maiores por conta da carestia, da inflação, da elevação do custo de vida. Então, eu diria que esses ingredientes são muito explosivos. E aí Figueiredo entra com o propósito de dar sequência a essa abertura lenta, gradual e segura. E aí no seu governo merecem destaque duas ações. A primeira delas é a campanha pela anistia, que é um movimento que nasce da sociedade, que nasce dos familiares de presos políticos, que nasce da busca pelos desaparecidos e que é encampado pelo próprio Figueiredo. Em setembro de 1979, volta ao Brasil Dulce Maia. Ela foi a primeira mulher a ser presa, torturada e banida. Foi também a primeira a regressar ao país. E a segunda medida de destaque do governo Figueiredo, também em 79, foi o pluripartidarismo. A emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira, restabelecendo as eleições diretas, é derrotada no Congresso. No colégio eleitoral, Tancredo Neves desponta como principal candidato, conseguindo reunir em torno da sua liderança as demais forças oposicionistas, para trazer José Sarney, que recebeu o cargo de vice na chapa do Tancredo. E no colégio eleitoral, como sabido, prevaleceu aí a chapa da Aliança Democrática e a eleição indireta do Tancredo. Tancredo, no entanto, adoece antes da posse, acaba falecendo. Quem assume no lugar dele é o José Sarney. Sua morte é comparada ao martírio de Tiradentes. José Sarney assume a presidência da República e acaba cedendo às pressões parlamentares e populares para formar uma Assembleia Constituinte. A convocação de uma Assembleia Constituinte, cuja preocupação central era não só retirar as características autoritárias que vinham de 64, que vinham de 67, mas também a preocupação de impedir que uma nova experiência como aquela pudesse se repetir no Brasil. Em 1985, várias instituições reunidas criaram o projeto Educação Popular Constituinte. Era um conjunto de pessoas que se reuniram pensando na nova Constituição e preocupados com essa possibilidade dela ser feita somente por parlamentares. E o povo ficaria onde? Os desejos populares, ficariam aonde? E então começamos a discutir isso, e reunir pessoas ligadas primeiramente à igreja. Depois foram sindicatos, associações de moradores, até índios, deram alguma contribuição para essa nova Constituinte. Grupos de empregadas domésticas, que até o primeiro grupo a entregar a emenda popular foi as empregadas domésticas. Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios das diretas já, que pela transição e pela mudança derrotou o Estado usurpador. A Constituição pretende ser a voz
a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Queria saber o seguinte, nós estamos com o microfone ali sem fio. Quais dos alunos gostaria de falar alguma coisa sobre Constituição, sobre diversidade, sobre educação, sobre o momento que vivemos? Alguém quer falar? Microfone ali, por favor. Depois dessa conversa dos alunos, nós vamos ter uma apresentação. O Severino Honorato lerá o cordel para a gente. Nós temos 2 alunos que vieram aqui para apresentar o Islã, para encerrar o nosso evento com festa, com coisa bonita. Fala seu nome. Tá com problema? Vem aqui na frente se tá. Ali, olha, pega o... O meu nome é Victor. Vitor? De quê? Victor Hugo Vieira. Qual a sua escola? Eu sou do colégio CE Antônio Prado Júnior. E o que eu queria fazer era, aliás, era mais um agradecimento ao colégio. Desde que eu entrei lá no ano passado, no meu primeiro ano, eu sempre tive liberdade para fazer o que eu queria. Não, assim, eu nunca fui silenciado e acho que isso é algo pelo qual eu sou muito grato. Eu sempre pude fazer o que eu quis. Lá sempre teve muitos projetos e muita coisa que permitia que os alunos se expressassem e fossem eles mesmos. Acho que eu não esperava estar aqui agora, por exemplo. É algo que eu entrei lá sem esperar, mas até então eu estou tendo os melhores anos da minha vida naquele colégio. Eu sempre tive liberdade para me expressar mesmo. Eu sempre estou fazendo alguma coisa com os meus amigos, sempre estou colando cartazes e ninguém nunca colocou a mão para retirar qualquer tipo de coisa que eu tenha colocado. Nunca tentaram me proibir de me expressar ou falar o que eu achava, de ser eu mesmo, sabe? Acho que a gente que é assim não espera ter tanto local de fala dentro de um colégio, principalmente um colégio público. E ter esse tipo de apoio do colégio vindo é algo que me deixa bem contente de poder também levar coisas para ele. Como o prêmio da sala de leitura da FLUP. É muita coisa que me deixa bastante empolgada, sabe? Acho que é mais isso. Eu queria agradecer pela escola, pela coordenação, os professores também, que sempre estiveram do meu lado, dando muito apoio para muita coisa. Eu construí muita autoestima naquele colégio. Que bom. Isso é muito importante. Parabéns. Parabéns à escola. Parabéns à direção da escola. Quem mais? Alguém mais? Mais ninguém quer falar? Então, Severino,
É contigo mesmo, Severino. O Severino foi muito gentil quando nós convidamos, aliás, a Ana Paula do museu convidou ele para escrever, pediu ele para fazer um cordel para a gente. Ele de imediato, em uma semana, estava pronto. Muitíssimo obrigada. Eu tenho que agradecer também, porque tudo é, na vida da gente, oportunidade e a necessidade de se fazer ouvir. Eu não tenho como deixar de falar algumas palavras para vocês, alunos. Eu trabalho ultimamente, eu fiquei durante 8 anos trabalhando diretamente com alunos da rede pública, especialmente a municipal, e em alguns e vários momentos com alunos da rede estadual. E eu quero agradecer esta casa, senhoras e senhores, queridos que estão aqui para prestigiar esse momento. Porque, querida jornalista, me permita lhe chamar de querida, eu não poderia deixar de dizer sim a um momento em que eu me considero parte. Quando a nossa ex-deputada estadual Inês Pandeló, nós fizemos parte de muitas reuniões juntas com um grupo que atuou dentro do Brasil inteiro, chamado de Pastoral Operária do Brasil. E nós trabalhamos muito desses direitos que estão na Constituição de hoje, que vocês, se não conhecem, têm que conhecer, porque é necessário. Procurem ler e imaginem, porque o vídeo ali me fez viajar no tempo. E eu acredito que vocês também. Eu me vi em muitas falas ali. E se vejam, porque daqui a 30 anos, quem sabe, pode ser alguém de vocês, meninas e meninos, que poderão inclusive estar ocupando essa tribuna. Isso é fundamental para o cidadão. Eu utilizei basicamente um olhar voltado para o artigo 205 da Constituição atual. Tá certo? E vejam isso, depois vocês vão receber, eu praticamente não vou ler aqui, mas eu quero agradecer exatamente a minha amiga Ana Paula, muito obrigado, já nos conhecemos há algum tempo, ao diretor do museu, querido Macri, ao nosso querido Jackson, que eu já fui apresentado de imediato, deputado Paulo Ramos. A gente acompanha a vida desses parlamentares e dessas pessoas públicas, então isso é bastante importante. Eu não decoro meus textos, ou eu leio ou eu improviso. Eu vindo para cá, lembrando de ver a carinha de cada um de vocês, principalmente as crianças, disse o seguinte: se eu perder no repente, a terra toda estremece. Quem ia subir não sobe, quem ia descer não desce. A natureza se inflama e o dia não amanhece. A vida se desintegra, os passos serão perdidos. Os afoitos mensageiros transformam-se em cupidos, luas nascem junto aos sóis, num mundo sem oprimidos. Quem cuida da caridade tem Cristo em seu coração. Dos direitos sociais tem ampliada visão. Quem rege as leis do Estado é a nossa Constituição. Isso aqui foi a introdução. E eu vou ler um pouquinho aqui do nosso texto, que eu acho que ficou a capa. Quero parabenizar realmente o trabalho gráfico aqui, eu achei que ficou maravilhoso. Bem, começo dizendo o seguinte: está na Constituição, é direito assegurado, o viver com proteção no formato desejado, pois que sem ter ameaça que nos venha numa taça viver idealizado. De certo estou falando da República Brasileira, do seu povo, sua gente, de ação alvissareira, um tanto ressabiado pelo que tem se passado, por não ser a vez primeira. Constituição vencer as regras da lei do Estado, temos a nossa cidadã apelido declarado, sendo a 5 de outubro, horizonte de sol rubro, teve valor promulgado. Todo direito é conquista, está nos anais da história. Não há começo sem fim ou atitude sem glória, pois que valerá a pena manter o grito na cena para alcançar a vitória. A luta convence o povo, senhor do conhecimento, faz legitimar as formas deste tal pertencimento, faz construir o caminho pelo coletivo ninho de seguro adensamento. Cunhada na Carta Magna o termo cidadania, nos eleva a autoestima, nos supondo autonomia, feito estudo da ciência, dando aos seus competência, tal qual sociologia.
Mais 2 versos para encerrar aqui. Em seus artigos dispostos em formato organizado pelo Parlamento, fez-se o direito conquistado, ainda que sobre agruras, porém nas gestas seguras de indesejado passado. Lá no 205, tenciona promover multicultura para a vida, aonde o comum saber cresça como preocupação, ao globalizado não deixar o homem sofrer. Bem, tem uma técnica dos poetas da literatura de cordel, que é o seguinte: quando ele vendia nas feiras, ou quando vende nas feiras, ele jamais pode ler o final do folheto. Senão, o Vitor Hugo não vai comprar, né, Vitor Hugo? Eu já sei o final, por que eu vou comprar a história? Então a gente não pode ler o final da história, porque aí vocês não vão ter a curiosidade de ler. Eu vou improvisar aqui, de imediato, para parabenizar vocês, para encerrar. Quero dizer no momento, com muito grata alegria, que este momento é sério. Imagine, eu não sabia, mas transforma tudo em graça quando quem passa me abraça pelo olhar da poesia. Vai os meus agradecimentos à equipe de prontidão, quem conduziu este texto e quem fez a edição, e a todo o povo que está ouvindo sem nada falar, este amigo, seu irmão. Muito obrigado, um abraço e boa leitura. Muito obrigada. Bom, e agora vamos falar a linguagem que esses meninos gostam. Eu estou convidando o João Pedro, do Islã. Eu vou convidar o da Batalha de Rima, né? Que você foi um dos vencedores, né? Do Islã. Aliás, você foi o vencedor, né? E eu queria que você já viesse aqui para frente o Alexandre, do CIEP 303 do Leblon. Então fica aí o nosso presente para vocês, os meninos que vão fazer o Islã. Boa tarde. Eu também não decoro minhas poesias. Eu vou recitar uma delas para vocês. Vamos lá. Cheiro de morte, sangue nos becos, e vocês sabem quem passou aqui. Hoje eu tô com sorte, me livrei de mais uma. Aqueles caras queriam me levar daqui. Tenho medo, tá tudo escuro, tem buraco de tiro em vários muros. Me arrepio, ouço o barulho, cachorro latindo, parece um aviso. Chegaram os matar rindo. Corrida pra lá e corrida pra cá, quem dera fosse Fórmula 1. Tiro pra lá e tiro pra cá, e lá se foi mais um, ou menos um, o que importa. Não é você que vai receber o corpo do seu filho furado de bala em sua porta. Não é você que vai chorar sem saber o motivo de ter mais uma criança morta. E quantos pretos e favelados numa faculdade de medicina? Preto médico? É mais fácil me ver morto, sangrando, isso já virou rotina. E eles dizem que não existe preconceito. Quantos pretos advogados e juízes? É mais fácil me ver preso, com passagem, impedido de ser livres. E eles dizem que não existe preconceito. Quantos pretos presidentes e deputados? É mais fácil me ver sepultado, humilhado, esculachado. E eles dizem que não existe preconceito. Será que é pecado ser preto? Ou eles nos temem porque o melhor jogador de futebol da história é preto? O melhor jogador de basquete é preto? O melhor bugilista é preto? Não é pecado, eles nos temem porque a força vem da favela e não do asfalto. É que não temos respeito, policial nos enquadra na rua, é tapa na cara, soco no peito. Mas calma, meu senhor, sou cidadão de bem, tenho meus direitos. Cala a boca, seu merda, e ganho outro tapa no peito. Deita no chão, eu me deito. Como ousa falar de direito comigo, sujeito? Sou autoridade, o que eu fizer aqui tá feito. Mas já basta, tu ainda vai sair vivo, tinha que estar satisfeito. Eu não aceito ver meus irmãos mortos enquanto vocês vivem do seu jeito. Eu não aceito enquanto somos pobres, bandidos e ladrões, vocês são ricos, felizes e perfeitos. Eu não aceito ver um favelado gari e o burguês prefeito. Eu quero respeito, sair na rua e não ser enquadrado e ser confundido com mais um cara suspeito, só por ter o cabelo grande e me vestir do mesmo jeito, ou por morar no mesmo lugar, mas isso não te diz respeito.
mas tenho esperança. Ainda vou entrar numa loja e não ser seguido por um segurança. Ainda verei meus irmãos empregados sem ter que tirar os dreads e as tranças. Vou ver o favelado no lugar onde nasceu pra estar, que é a liderança. Várias chicotadas eu senti na minha pele. Todo seu ódio e rancor eu senti na minha pele. Você me escravizou pelo tom da minha pele. Me tratou mal simplesmente pela cor da minha pele. Me torturou pela cor da minha pele. Mas hoje sou resistência para que não se repita o que aconteceu com Marcos e Marielle. Eu senti na minha pele. Obrigado. Oi, ei. Boa tarde, pessoal. Eu sou Alexandre. Eu vim fazer aqui uma vertente do slam, que é o beatbox, né? É uma arte que acompanha, né, os rimadores, a poesia. Vamos lá. É isso aí, galera. Boa tarde. Parabéns, Constituição, pelos 30 anos. Bom, eu acho que assim nós chegamos ao final desse trabalho. Eu queria, aliás, eu quero dizer que não chegamos ao final, chegamos ao final do dia de hoje. Esse projeto, ele continua. Nós, TV Alerj, ainda estamos terminando. Agora nós já ouvimos os deputados que fizeram parte da Constituinte e vamos editar os programas ouvindo o que eles nos contam sobre o trabalho deles, inclusive o deputado Paulo Ramos. Eu agradeço muito, passo a palavra para o deputado Paulo Ramos, meu querido amigo e constituinte, do qual muito me orgulho. Muito obrigado. Primeiro, registrar aqueles que aqui estiveram, o secretário de Estado de Educação, Wagner Victor, iniciou os trabalhos presidindo a sessão, a nossa solenidade, deputado Valdec Carneiro, e também esteve aqui a deputada Inês Pandeló. Eu quero agradecer a Yara pela iniciativa, ao Marco Macri, aqui também na mesa, representando o Museu da República, o Jackson Emerick, da nossa TV Alerj. TV Alerj que está no ar ao vivo. Vamos cumprimentar também todos da TV Alerj. E a presença de alunos, professores, todos aqueles que aqui estão, eu digo assim, nesse momento solene e também um momento de muita preocupação. Nós estamos comemorando os 30 anos da Constituição de 5 de outubro de 88. 30 anos. Quem esteve atento ali à manifestação do deputado federal constituinte, que presidiu a Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, no encerramento ele diz que Deus nos ajude e que isto se cumpra. Que a Constituição de 88, isto naquela época, formulou o desejo da Constituição ser cumprida. E ele próprio
Ulisses Guimarães, adjetivou a Constituição de Constituição cidadã. E por quê? Constituição cidadã. Porque além de consagrar muitos direitos que não eram reconhecidos, a Constituição cidadã pretendeu ser um instrumento da inclusão, obviamente pelo caminho democrático, isto é, o caminho da participação, a sociedade mobilizada para fazer cumprir aquela Constituição. Nós vimos um histórico sobre as constituições que o povo brasileiro conheceu e vimos rapidamente as razões que levaram ao golpe de 64. Isto é, um presidente democraticamente eleito, exercendo o poder, foi derrubado. Uma ditadura, um golpe civil, militar e empresarial. Dizer que muitos militares se manifestaram contra o golpe. E muitos militares que se manifestaram contra o golpe de 64 foram também duramente penalizados. Mas a resistência foi grande. Mas o presidente João Goulart foi derrubado e a razão principal foi impossibilitar que ele implementasse reformas que até hoje não foram implementadas, as chamadas reformas de base, e uma delas, a reforma agrária. Porque o Brasil é o país do latifúndio, continua sendo o país do latifúndio e do latifúndio improdutivo, embora o agronegócio seja um dos principais pilares da nossa economia. Imaginemos se a terra estivesse democratizada, a potência maior que seria. Que o agronegócio é um dos pilares importantíssimos da nossa economia e parcela expressiva do povo brasileiro ainda passa fome. A fome ainda está presente nos nossos dias. Quando nós olhamos o que diz a Constituição de 88 e verificamos como de lá para cá, ao invés da Constituição representar a inclusão social, a Constituição não vem sendo respeitada e a concentração da renda é cada vez mais crescente. A concentração da renda faz com que um dos dispositivos principais da Constituição esteja sendo fragorosamente descumprido. É aquele que fala do salário mínimo. O que é que o trabalhador deveria comprar com o salário mínimo? Basta ver que com 900 e poucos reais é impossível realizar parcela mínima daquilo que impõe a Constituição. Mas a Constituição de 88 trouxe o voto aos 16. A partir de 16 anos a 18, vota, mas não pode ser votado. O voto também do analfabeto, o voto dos cabos e soldados, dos militares, cabos e soldados, que não votavam. Das mulheres. O voto da mulher, a mulher já votava em 88, mas reafirmou a participação da mulher na vida política. Mas a Constituição de 88, ela começa com os princípios fundamentais. E o primeiro princípio fundamental é a soberania. Soberania é a capacidade que deve ter um país de determinar o seu próprio destino, de afirmar com a participação popular os seus rumos. E é possível hoje no Brasil. O Brasil tem soberania, tem independência para definir o seu modelo ou está subjugado a interesses outros. É muito fácil verificar que o entreguismo come solto, que é na Constituição de 88,
para consagrar a soberania nacional, restabeleceu o monopólio estatal do petróleo, que hoje não existe mais. Nacionalizou o subsolo. Hoje o subsolo está aí dividido, especialmente nas mãos de empresas multinacionais que não têm sequer respeito ao meio ambiente. Verificar o que aconteceu em Mariana, aqui em Minas Gerais, ou a Alonorte lá no Pará, uma empresa norueguesa. A Noruega se apresenta uma das maiores defensoras do meio ambiente. Entretanto, uma empresa norueguesa vem aqui no Brasil, joga os seus rejeitos nos rios, na Amazônia. E nós não verificamos nenhuma reação do governo da Venezuela para responsabilizar a sua empresa. Então, o Brasil não controla as suas riquezas naturais. Vê o seu meio ambiente ser desrespeitado por empresas que representam as chamadas potências hegemônicas. Como é possível, então, definir o seu próprio destino? A partir daí, nós temos as raízes da exclusão. Eu quero perguntar aos jovens aqui da escola Duque Costa. Aqui a primeira Monique. Como é seu nome? Tanto pode dizer. Como é seu nome? Rayane. Daiane. Se você fosse dona de um açougue, você venderia toda a sua carne e deixaria os seus filhos morrendo de fome? Se você fosse dona de uma padaria, você venderia todo o seu pão e não distribuiria para os seus filhos? Então, como é que o Brasil faz isso? Exporta os seus produtos essenciais à sobrevivência, e não alimenta o seu povo. Por que que isso acontece? Qual é a explicação que os jovens aqui presentes podem encontrar para o fato do Brasil, ao longo das últimas décadas, estar dentre as maiores economias do mundo e ser o país da exclusão, onde a maioria esmagadora da população não come ou come mal, não mora ou mora mal, não veste ou veste mal, não tem serviços públicos, a educação não é de boa qualidade, a saúde está aí deixando todos no sofrimento. Qual é a explicação que pode existir para um país ostentar aquilo que o Brasil ostenta na sua economia, na produção de bens e serviços, e o povo está nessa situação de penúria? E em algumas situações, a discriminação, como nós vimos aqui no texto, né, do João Pedro. Como é que nós podemos viver uma situação em que a injustiça joga na rua da amargura a maioria esmagadora da população, e ainda temos a perversão da discriminação, ou da discriminação racial, outras formas de discriminação? Então nós temos a discriminação que empurra a maioria esmagadora para a pobreza, e ainda temos a discriminação acentuada pela cor da pele. Então qual é a explicação que pode existir para isso? Será que, se consultar individualmente cada cidadão, haverá concordância em relação a isto? Então por que o Brasil não tem um modelo que mobilize a participação, mas que também distribua aquilo que é resultado do trabalho da totalidade da população? Em 1964, houve um esforço para fazer as reformas de base. Reforma agrária com uma política agrícola voltada à produção de alimentos, vedada a exportação de vários gêneros. Uma reforma da educação, a começar pela erradicação do analfabetismo. Então, várias reformas. E chegamos a esse estágio, completando 30 anos da Constituição. Mas a Constituição de 5 de outubro de 88
ela não chegou a entrar em vigor integralmente, e mesmo sem entrar em vigor, a partir do período que completou 5 anos, pouco tempo depois, ela foi modificada. Então nós temos hoje, nós não estamos comemorando 30 anos da Constituição de 5 de outubro de 88. Nós estamos comemorando o que resta dela. E as modificações que foram implementadas, todas, sem nenhuma exceção, todas foram para prejudicar os interesses maiores do povo brasileiro. É por isso que nós estamos aqui, comemorando 30 anos da Constituição, constatando que aquele apelo emocionado feito por Ulisses Guimarães, aquele apelo não foi atendido, porque as forças políticas e econômicas que foram derrotadas, que foram vitoriosas com as reformas, impedindo as reformas de base, mas que foram derrotadas com a nova Constituição de 88, elas se rearticularam. Elas se rearticularam e passaram a deter o poder político, e progressivamente elas foram destruindo aquilo que foi resultado da luta do povo brasileiro, com o sacrifício de muitos. No período pós-64, resultando na Assembleia Nacional Constituinte. Eu quero dizer a todos que ainda hoje aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos alguns ex-constituintes. Aqui na Assembleia Legislativa, nós tivemos o senador Jamil Haddad como deputado estadual no período pós-constituinte. Lá o senador Jamil Haddad, como deputado estadual, é o autor da emenda do projeto que deu o nome desse plenário de Barbosa Lima Sobrinho. Nós tivemos aqui também o deputado Edmilson Valentim, também constituinte. Aliás, Edmilson Valentim foi um dos constituintes mais jovens. Estava com 23 anos na Assembleia Nacional Constituinte. E tivemos também, como ex-constituinte, deputado estadual, deputado Noel de Carvalho. Jandira. Lá de Resende. Hein? Jandira. Jandira não foi constituinte. Ah, não. Tem razão. E agora, ainda com mandato, nós temos o ex-constituinte Francisco Dornelles, vice-governador do estado, e temos a deputada federal Benedita da Silva. Quer dizer, para ver, a Constituição faz 30 anos, eu aqui na Assembleia Legislativa sou o remanescente. Eu estou concluindo, meu amor, porra. Falta de educação. Então, a luta tem sido muito grande, muito grande. E eu peço a reflexão, principalmente dos jovens. A Constituição faz 30 anos e a Constituição, pelo menos, ainda serve de base para a preservação do Estado democrático de direito, as liberdades democráticas. E isso tem que ser preservado. Mas é preciso que haja atenção, que isso está correndo risco. E não é um risco pequeno. São poderes da República: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. São independentes e harmônicos entre si. Mas nós estamos convivendo hoje com uma perspectiva clara da ditadura do Judiciário. Está se tramando no Brasil um modelo repressivo que inicia pelas organizações policiais, passando pelo Ministério Público e chegando ao Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, vem escrevendo outra Constituição. O Supremo Tribunal Federal, que deveria cumprir e fazer cumprir a Constituição, é o primeiro a descumpri-la. E isto coloca em risco o que a gente chama a segurança jurídica. Eu conheço e convivo com muitos que defendem a Constituição exclusivamente para as suas correntes políticas. Defendem a Constituição para aqueles que integram o seu partido político. Não defendem a Constituição para todos. A Constituição tem que ser defendida, que a Constituição é que diz, um dispositivo do Carlos Alberto de Oliveira, o nosso CAO: racismo é crime.
hediondo, crime imprescritível. É a Constituição que prega a liberdade de opção sexual. É a Constituição que protege as mulheres, os idosos, as crianças. Todos os direitos estão na Constituição. Aceitar o descumprimento de um dispositivo da Constituição significa admitir que os demais também não sejam respeitados. Por vezes, somos impulsionados pela mídia a odiar determinados segmentos. E hoje, estamos vivendo no Brasil uma espécie de ódio, primeiro, à política. Segundo, um ódio ao poder legislativo. Quem está sendo contestado hoje, principalmente, é o poder legislativo. E o poder legislativo, como as demais instituições, o poder legislativo tem verdadeiramente as suas mazelas. Não há dúvida de que o poder legislativo é aquele mais transparente, mas é o poder legislativo que representa o conjunto da sociedade. Nenhum outro poder representa. Nós temos verificado representantes, por exemplo, do Ministério Público Federal ou do Poder Judiciário opinando sobre tudo, opinando e desacreditando outras instituições. Deixam de olhar para o próprio rabo, deixam de olhar para as suas mazelas e exacerbam nas manifestações, deixando de dar uma contribuição para o aperfeiçoamento das instituições, mas acima de tudo, pela preservação do Estado democrático de direito, as liberdades democráticas. Existe hoje uma interferência, principalmente do Poder Judiciário, nos demais poderes, e é preciso cuidar, porque quando a sociedade brasileira está sendo impulsionada pelo ódio, vai ser difícil, inclusive, em qualquer lugar, em qualquer instituição, a convivência democrática. Estamos percebendo que começa a prevalecer não apenas o ódio, mas também a exacerbação da intolerância. A intolerância em relação a ideias divergentes. E temos que cuidar. Então eu quero aproveitar, Yara, lhe dar todos os parabéns e dizer que hoje receber aqui, não é isso? Comemorando 30 anos da Constituição, além daqueles de mais idade, receber aqui estudantes é dizer: precisamos preservar o Estado democrático de direito. Preservar o Estado democrático de direito significa respeitar a Constituição, mas além de respeitar, fazer com que a Constituição seja cumprida em todos os seus dispositivos, inclusive aqueles que tratam da inclusão social, para que possamos viver num país soberano e socialmente justo. Salve o que resta da Constituição de 88. Muito obrigado.